Paz do Senhor, meus queridos, tudo bem com vocês? É um prazer poder estar aqui novamente com vocês para aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor. Quando nós temos esses momentos, eu digo que é um momento de troca, né? Nós fazemos trocas de aprendizagem, porque nós estamos aprendendo a cada dia mais, né? E quando fazemos essas trocas, nós aprendemos ainda muito mais. E quando se relaciona a palavra do Senhor, essa troca ainda vem mais eficaz na nossa vida. Vem assim de encontro ao nosso coração e a gente acaba aprimorando um pouco mais do ensino e acaba modificando algumas coisas com relação ao que sabemos. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre essa prática pedagógica, que é a nossa formação. Nós vamos falar sobre os procedimentos e dentro desses procedimentos nós vamos trabalhar alguns métodos de ensino. Existem alguns métodos de ensino que vêm aprimorar a tudo aquilo que nós ensinamos para poder trazer com mais facilidade o ensino aos alunos. E nós estamos baseando essa formação no livro Educação Cristã, que nós já trabalhamos em alguns momentos. É um livro de Guiomar Vieira Chaves, um livro muito bom. Aconselho aqueles que tiverem interesse em estar adquirindo o livro, para estar lendo ele mais profundamente, porque aqui a gente acaba dando uma pincelada nos assuntos, mas são assuntos assim muito pertinentes para a nossa vida, muito pertinentes para o nosso ensino, principalmente para vocês, né, para aqueles que querem continuar aí na parte de ensino cristão, tanto infantil quanto adolescentes e até mesmo adultos. Ele nos traz um parâmetro muito bacana em cima da educação cristã, em cima daquilo que nós ensinamos, partindo para a educação cristã. Então é um livro assim muito bom mesmo. Se vocês puderem estar lendo, puderem adquirir o livro, ou se quiserem emprestado para estar lendo, para estar se aprimorando mais nessa área aí, tá entendendo um pouquinho mais, eu aconselho. Tá bom? Então, nós estamos baseando nele, já aprendemos algumas partes dele e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os procedimentos, tá bom? Então, o que quer dizer procedimentos? Depois eu vou colocar no final do vídeo alguns slides, um resumo do que eu achei importante para que vocês estejam lendo depois com mais calma, com mais clareza, os tópicos referente a esse procedimento e a esses métodos de ensino. Então eu vou deixar mais no final do vídeo para vocês estarem aí lendo com mais propriedade. Aqueles que quiserem depois o slide, né, esse slide que a gente prepara, me manda o e-mail e eu passo para vocês por e-mail esse slide aí para vocês terem ele em mão também para estarem estudando depois com mais calma, tá bom? Então nós vamos falar aí um pouco mais então sobre esses procedimentos. Mas antes de entrarmos na parte dos métodos, o que você tem como procedimento? O que é o procedimento, na verdade, né? O procedimento é um modo como algo é executado, ou seja, como é feito o processo de determinada coisa. Então, esse termo ele pode ser usado para referir a maneira como alguém deve agir numa situação específica. Então, assim, é aquilo que a gente vai fazer. Então, como a gente deve agir, na verdade. Então, tem tipos de procedimento. E dentro desse procedimento, eu separei alguns sinônimos que se refere ao procedimento, né? Alguns sinônimos dele, que quer dizer o modo de agir, né? O modo que você vai agir com relação à sua sala, com relação ao seu preparo de aula, o trâmite, tudo aquilo que você precisa pesquisar e pensar, a maneira como você vai abordar o assunto, a conduta, a atuação, a ação, o comportamento, o jeito com que você vai ensinar, o esquema, a tática, a estratégia, a metodologia que você vai usar. Então, tudo isso são sinônimos de procedimentos. Todas essas partes que eu falei para vocês agora, traz os sinônimos de procedimento. Tudo isso
você vai adquirir para poder ensinar, para chegar na frente da sala e ensinar. Então, tem toda essa questão aí, esse processo de procedimentos para que você consiga chegar aí na sua sala de aula e ensinar. Às vezes parece meio metódico, às vezes parece meio complicado, mas não. Quando a gente para e faz um plano de aula, um planejamento, a gente acaba atingindo tudo isso, porque a gente tem que ter toda essa questão, a metodologia, a gente tem que ter a ação, tem que ter a tática, né? Tem que ter a didática em cima do que vai ser ensinado. Então, quando a gente para planejar, a gente acaba envolvendo todos esses procedimentos aí dentro do nosso ensino. E aí, dentro desses procedimentos, a gente se divide em alguns métodos, né? Mas o que são métodos, na verdade? Né? Métodos de ensino são as ações desenvolvidas pelo professor, apresentada pelo educador. Então, assim, pelas quais se organizam as atividades de ensino, tá? Vai organizar as atividades de ensino dos alunos para atingir o seu objetivo de trabalho, o docente em relação a um conteúdo específico relacionado com a educação. Então, o método nada mais é aquilo que o professor vai desenvolver, as ações que ele vai ter para desenvolver o seu método de ensino, para desenvolver o seu ensino. São as ações que você vai desenvolver aí para estar trabalhando o seu método de ensino, para estar atingindo aí o seu aluno. Tá bom? Então, essa é um parâmetro geral do que é a metodologia. Aí nós vamos partir um pouco falando sobre passo a passo dos tipos de metodologia que o autor, ele nos traz dentro desse livro, ele nos traz essa divisão, né, do passo a passo aí, do método que você vai usar. Então, tem os métodos individualizados, que nós vamos falar um pouquinho. Aí tem os métodos coletivos também, que é utilizado, nós vamos trabalhar um pouco. Tudo dentro do padrão cristão, desculpa. Tudo em cima daquilo que Jesus fazia, que Jesus ensinou. Então, querendo ou não, a Bíblia não fala assim, né, didaticamente, mas se a gente for parar para ler mais aprimorado, para ler mais a fundo, a gente entende que Jesus, ele trabalhava desses métodos. Ele trabalhava no individual, quando ele tinha que trabalhar com alguma pessoa, com algum discípulo, ele trabalhava no coletivo. Então, são métodos que ele já utilizava, né? Aí a gente tem os métodos de grupo, aí a gente tem o método interrogativo, né? Que aí a gente vai falar um pouquinho sobre passo a passo desse método interrogativo, para poder a gente entender um pouquinho mais. Mas, continuando aqui então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse método individualizado, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Esse é uma estratégia, né? Esse método individualizado, ele é uma estratégia metodológica, que ele substitui parte do considerado das aulas expositivas, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre essas aulas expositivas, tá bom? Tradicionais, por formas de aprendizagem mais ativas. O ensino centrado no aluno busca adaptar os conteúdos de grade curricular da escola ao perfil sociocognitivo de cada estudante. Então, o que quer dizer o método individualizado? É o método quando você olha diretamente para o aluno específico. Você tem um olhar individual para ele, um olhar individual para aquilo que ele precisa aprender ou para aquilo que você precisa trabalhar naquela criança, tá? Então, lá na Bíblia, na parte de João 21, fala muito essa questão. Fala na questão de quando Jesus teve que trabalhar com Pedro. Então, ele teve que trabalhar no individual com Pedro. Aqui no livro cita, né, que quando a ressurreição de Jesus, quando ele chegou e ele foi trabalhar essa questão ele teve que trabalhar essa questão com Pedro, porque o Pedro, ele se achava indigno por ele ter negado Jesus, né, naquela situação da crucificação, tudo, e quando ele teve que negar, ele achou que ele era indigno. E aí, depois da ressurreição de Jesus foi trabalhar isso no individual com Pedro. Então, Jesus teve esse olhar específico para ele. Então, o método individualizado que diz o livro, ele diz exatamente a questão de você ter um olhar específico para o seu aluno, um olhar individual para o aprendizado dele.
Então, às vezes o aluno tem certas dificuldades em alguns pontos e a gente ter esse método individualizado dentro da sala de aula é extremamente importante para que você consiga atingir o aprendizado dele. Quando o professor se atenta por um olhar individualizado aos alunos, ele está se atentando ao aprendizado dele, ele está se atentando àquilo que o aluno precisa aprender. Então, é importante que tenha esse olhar individualizado para cada aluno. Para isso, você precisa conhecer o seu aluno. Jesus conhecia Pedro, ele sabia o que Pedro precisava, ele conhecia aquele jeito que o Pedro tinha. E através disso, Jesus pôde trabalhar no individual com ele, Jesus pôde trabalhar ali, só ele e Jesus. Então, ele foi trabalhando de uma maneira com que ele entendesse, ele entendesse tudo aquilo que Jesus estava falando. Então, foi um momento individual que Jesus teve ali com Pedro naquele momento. Mas se você quiser depois dar uma lida lá em João 21, lá no verso 15, ele diz assim, ó, os discípulos haviam voltado à pesca. Então, ele se dirigiu a Pedro. Quem se dirigiu a Pedro? Jesus, né? E perguntou, ama-me mais do que vestes? Mais do que estes, aliás. Ama-me mais do que este? Lá no verso 15. A mesma pergunta foi repetida 3 vezes seguida para Pedro. Então, é quando Jesus estava falando com Pedro. Pedro estava recuando, porque não achava, né, que ele pudesse amar tanto Jesus depois de tudo que ele fez, depois dele ter negado Jesus. Mas Jesus chegou diretamente no Pedro e disse, ama-me mais do que estes? Então, quando a gente para ler um pouquinho mais a Bíblia, a gente consegue entender ali que Jesus estava tratando no individual com ele. Jesus estava cuidando de Pedro individualmente. Então, é isso que nós temos que parar para pensar. Como está sendo o nosso ensino? Estamos trabalhando de uma maneira individual? Estamos deixando muitas coisas passarem? Aí aqui embaixo, na parte do livro, eu vou ler um trecho para vocês, ele diz assim, ó, fica claro também que o aparecimento de Cristo, agora ressurreto, causou-lhe um impacto tão forte que sua sinceridade venceu a hipocrisia, impedindo-a de aflorar. Ao que Jesus lhe respondeu com profundo amor, Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. Essa expressão, ela mostra que o Senhor Jesus continuava aceitando como amigo e seguidor. Então, mostra que Jesus o amava do mesmo jeito, da mesma forma. E aí diz assim, ó, e do mesmo modo contava com ele no cumprimento da missão de implantar entre os homens o seu reino. Então, tinham passagens bíblicas com essas entonações, que quando diz, né, que Jesus olhava para cada um como único, cada um era único, né, tinha o seu momento especial, era especial, de uma maneira única, e isso ele trabalha conosco, mostra, né, que nós devemos ser assim, quando nós estamos ensinando, de uma maneira única, porque cada um é individual. Aí, aqui no final diz assim, ele pode fazer isso ensinando pessoalmente em classe, que aí fala do professor, né? Que o professor, ele pode tá fazendo isso, trabalhando no individual com o aluno, pessoalmente nas classes, no momento que você está dando aula, orientando o aluno quanto às leituras que você acha que seja pertinente para ele estar lendo, e assim ele vai sendo orientado também através dessas leituras, né, e aos cursos que podem ser realizados no sentido de cobrir suas deficiências e alavancar a sua aprendizagem ainda mais. Então, o professor pode trabalhar dentro da sala, mas não só dentro da sala, ele pode trabalhar fora, ele pode trazer coisas para os alunos, né, que mesmo fora da sala de aula, o aluno vai estar aprendendo. Então, esse é o olhar individualizado, o método individual que você deve ter assim com o seu aluno, tá bom? Então, nós vamos pensar um pouco mais aqui, falando agora sobre o método coletivo, né? Esse método coletivo, eu vou deixar para vocês
duas partes da Bíblia que depois vocês podem estar lendo aí com calma, porque vocês vão refletindo. Em Atos 2, do 14 em diante até o 41, e Provérbios 16, do 21 ao 24, vai falar bem sobre essa questão desse método coletivo, tá? Desse método de ensino coletivo. E o que é o método coletivo, né? São os orientados a todos os alunos ao mesmo tempo. O principal método coletivo é o expositivo. Lembra que no início da aula eu falei que nós íamos falar um pouquinho sobre esse método expositivo? Então, aí o método expositivo, ele consiste na apresentação oral de um assunto escolhido. Então, a linguagem é o principal canal para a aplicação desse procedimento. A utilização do método expositivo traz ao professor, um nível maior de exigência quanto ao domínio do assunto, do uso da linguagem, da capacidade de expressão e do manejo do auditório. Então, para que você trabalhe esse método coletivo com o seu aluno, o professor precisa ter o domínio claro do assunto e que está ensinando. Diferente de você chegar na sala de aula, para que você tenha esse método expositivo, esse método coletivo, você precisa estar certo daquilo que você está ensinando, do assunto que você vai ensinar naquele momento, naquele dia. Então, você precisa ter essa clareza da linguagem, você dominar o assunto que você vai abordar, né? Então, para isso, você tem que ter a capacidade de expressão, você tem que estar à frente do seu aluno, com aquela segurança daquilo que você realmente está falando, daquilo realmente que você está abordando no momento. Então, esse método precisa estar muito bem alinhado, tá, gente? Então, aí a gente para aqui, para analisar. Pode-se caminhar por dois sentidos diferentes, tá? A preleção autoritária e da preleção aberta. Na primeira, a fala é desenvolvida sem levar em conta a participação do ouvinte, só o professor fala, né? Aí a gente para naquela questão lá, que só o professor tá na sala de aula, só ele fala, porque foi ele que estudou a matéria, que estudou o assunto, então ele fala. Nós temos que ficar só como ouvinte, só o professor é o que sabe ali naquele momento, ele fala, ele não dá a abertura. Isso na primeira parte, tá? Não havendo oportunidades para perguntas, é aquele professor que não faz perguntas, não abre na sala de aula para as perguntas, não abre para questionamentos, para discordâncias ou acréscimo. Então, é aquele professor que entrou, deu toda a sua aula e encerrou, acabou, vamos embora. Cada um vai para a sua casa e não teve ali argumentos, não teve perguntas, né, para esclarecimentos. Então, muitas vezes o aluno vai para casa com dúvidas, porque não se deu abertura para que ele fizesse isso, para que ele atingisse isso. E na segunda, a fala do professor é utilizada no sentido de deixar o aluno sempre à vontade para participar, perguntando, concordando, discordando ou suscitando debate. Então aí a gente precisa ter alguns cuidados. Por quê? Quando você coloca que o aluno não pergunta, o aluno não interage, que fica aquela aula, né, chata, você está deixando com que o aluno aprenda mais e cause desinteresses. Agora, se você entra na sala e você deixa o tempo inteiro o aluno falar, o aluno perguntar, e você não consegue expor a sua aula, você não consegue estar transmitindo a mensagem que precisa e atingindo o objetivo, isso causa um desinteresse. E causando desinteresse, ele não causa crescimento de aprendizagem. Então, o professor precisa estar bem atento com esse método. Porque se você entra e não deixa com que ele pergunte, não deixa com que ele questione, com que ele tire algumas dúvidas, você também está errando. Agora, se você entra na sala e você não domina a sala, você deixa o aluno estar o tempo todo falando, o tempo todo perguntando, o tempo todo questionando, e você não consegue expor a sua aula, você não consegue chegar no seu objetivo, fica aquela aula maçante, aquela aula chata, você deixa de fazer com que haja o crescimento da aprendizagem. E aí, existem alguns conselhos muito úteis pra gente aí nessa questão, para que você consiga
né, utilizar esse método expositivo aí para ser aplicado e se tornar, assim, uma grande ajuda pra gente dentro da sala de aula. E aí a gente tem aí o crescimento, tá bom? O conhecimento, na verdade. Então aí, para nos ajudar, a gente tem que pensar assim, você precisa conhecer a fundo o assunto a qual você vai falar, tá? E você conhecendo a fundo o assunto que você vai falar, você não vai trazer essa insegurança para dentro da sala de aula. Planejar bem os tópicos com que você vai expor, vai colocar na exposição, o que você vai expor, os tópicos que você vai expor ali naquele momento. Aplique o método expositivo em combinação com outro método, nunca isoladamente. Então, você precisa pensar assim, nós vamos trabalhar os outros métodos também, e você vai entender que esse método expositivo, esse método coletivo, você não pode trabalhar ele no individual, você vai ter que trabalhar ele juntamente com outro método, para que você tenha uma eficácia melhor aí da aprendizagem da sua sala de aula, tá? Preocupe-se sempre com a atenção dos ouvintes, tá? Se você perceber, por isso que você tem que estar atento, você perceber que aquilo que você está falando, né, eles estão dispersos, então quer dizer que aquilo que você está usando não está sendo bom, não está sendo aproveitado, você não está atingindo o que você precisa porque ele está se dispersando com facilidade. Aí você tem que mudar o método, tá bom? Utilize ilustrações, pois quanto mais ilustrado, mais claro o seu assunto fica. Isso se dá muita importância na educação infantil. Quanto mais ilustração você faz, quanto mais você traz ilustrações, você mais aprimora o seu ensino. Mas isso vale também para os maiores, os adolescentes, até mesmo os adultos. Quando a gente traz um tipo de ilustração, não precisa ser exatamente uma foto, mas se você traz algo que seja dinâmico, que você traga exemplo, que seja algo dinâmico, aquilo acaba ficando mais marcado na aprendizagem do aluno. O aluno, na hora que ele pensar, ou que ele vivenciar um momento daquele, ele vai lembrar daquilo que você falou através daquele visual que você mostrou, através daquela dinâmica que você fez, através dos recursos de mídia que você trouxe. Aquilo vai trazer mais clareza no assunto, ele vai relembrar aquilo que você passou, tá? Esclareça aos alunos os objetivos a serem alcançados. Então, isso você precisa ter claro. O que você quer que ele aprenda, para que você passe isso com clareza para eles, tá? Conheça bem os ouvintes a quem vai falar, para que o conteúdo, a linguagem e tudo mais sejam adequados às suas condições e necessidades. Nós já falamos em outra aula sobre isso. Nós precisamos conhecer os nossos ouvintes, nós precisamos conhecer os nossos alunos. A partir do momento que eu conheço o meu público que eu estou trabalhando, eu vou saber qual tipo de linguagem eu vou usar, eu vou saber qual tipo de método que eu vou precisar usar, qual o recurso que eu vou precisar usar para poder trazer para o meu aluno, para que ele aprenda. Então, tudo isso você conhecer o seu aluno. E isso você precisa estar mais próximo deles, você precisa estar interagindo com ele para que você consiga conhecer, tá, o seu aluno. Intercale perguntas e permita o debate, no sentido que fomentar a participação do aluno. Então, você tem que trazer perguntas, você tem que trazer algum tipo de debate, mas que traga isso, essa fermentação dentro da sala de aula, para que você consiga ter o aprendizagem. Então, é muito legal quando a gente trabalha com debate, talvez dividir as turmas, né, dividir em grupo, talvez sentar em roda e conversar, e trazer perguntas, indagações, e fazer com que eles pensem naquilo, trazer pesquisas para que eles busquem através da Bíblia, dinâmicas, esses debates que sejam divididos, né, um debatendo com o outro, e aí depois chegar num consenso. Isso traz muito aprendizado, gente. Então, assim, são coisas bacanas a gente trabalhar em sala de aula. E ao final da sua preleção, faça uma pequena síntese do que foi exposto. Então, quando você terminar, você para fazer uma síntese de tudo aquilo que você ensinou, para poder ver se realmente teve a aprendizagem, teve o entendimento. E é muito bom também você se autoavaliar quanto professor, quando termina de fazer a sua ministração,
É muito importante quando o professor se autoavalia, né? E aí, se você faz essa síntese, você vai ver se o seu aluno realmente aprendeu, se aquilo que você trouxe aprendizagem para ele. Se ficar meio assim, é porque alguma coisa ainda está faltando. Então, é preciso que o professor se autoavalie também com relação a isso. Nós vamos falar um pouquinho sobre o método de grupo, tá? Esse método de grupo, ele enfatiza a interação do professor e aluno, olha lá. Já é um método legal de trabalhar, você pode intercalar, trabalhar lá o método coletivo junto com o método de grupo, então, ó, trabalhar os dois juntos, muito importante, muito bom. O trabalho em grupo é fundamental em educação cristã, pois coloca o aluno como sujeito ativo na construção do saber. Olha, aí a gente entra na questão que ele fala lá, não trabalhar um método expositivo individual, isoladamente, justamente porque se a gente trabalha os dois juntos, o método individualizado, o método coletivo, o método de grupo, quando a gente trabalha eles linkados no outro, a gente consegue ter um trabalho com maior resultado. Esse método de grupo, ele é muito, muito interessante porque você trabalha professor e aluno. Você não vai trabalhar professor e o aluno lá embaixo, você vai estar trabalhando os dois juntos, tá? E aí traz uma construção maior de saber. Aí ele diz assim, ó, o autor diz assim para nós: torna um ensino dinâmico, situa o aluno como responsável por sua formação, suscita debates e envolve todos no processo de ensino-aprendizagem. Por quê? Você vai trazer um ensino mais dinâmico, tá? Torna esse ensino mais gostoso, porque você não está ali só falando e o outro só ouvindo, você não está só como transmissor e o outro só como ouvinte, você está trazendo dinâmica, você está trazendo debate, você está trazendo com que o aluno participe daquele assunto também, que ele também seja protagonista do assunto que está sendo trabalhado. Então, aí você traz uma maior aprendizagem, trabalhando o processo de aprendizagem. O professor deve estar preparado em relação ao assunto, aquilo que nós já falamos lá atrás. Então, você vai entrar na sua sala de aula, primeiro você precisa saber fundamente sobre o assunto que você vai trabalhar. O método não pode ser utilizado para esconder o despreparo e o comodismo ou a desorganização do professor. Por que o autor diz isso? Ele diz isso porque a gente entra naquela questão assim. O que acontece? Muitas vezes acontece o seguinte, o professor pega esse método de grupo para trabalhar, eu vou trabalhar em grupo com os meus alunos. E aí, joga lá o assunto e divide os seus alunos em grupo e deixa eles lá. Sabe por quê? Porque muitas vezes o professor mesmo, ele não estudou sobre aquele assunto. Ele não se organizou, ele não está organizado para dar aquela aula naquele momento. Ou, às vezes, ele está no comodismo. Então, assim, deixa com que eles pesquisem, esse método de grupo é bom porque o aluno vai pesquisar, o aluno vai buscar, ele que vai atrás. Então, é bom por isso, mas porque o professor quer ficar no comodismo, quer ficar lá sentadinho, né, na dele, tranquilamente, enquanto o aluno tá lá pesquisando, tá discutindo lá com o seu grupo, e aí depois faz lá uma roda de conversa, um debate, aí fala um assunto, outro fala outro, fala uma coisa, outro fala outra, e acabou a aula por ali. Então, você precisa tomar muito cuidado quando se trabalha essa questão do método de grupo. O método de grupo não é para simplesmente deixar com que o aluno fique lá trabalhando no grupo dele, debatendo lá entre eles, e você ficar lá sem fazer nada. Ficar lá no comodismo. Ou muitas vezes você entrar dentro da sala de aula e falar que vai trabalhar esse método de grupo porque você não está preparado para dar aquela aula naquele dia, porque você não estudou a sua aula. Então, você precisa estar atento com relação a isso. O método de grupo não é isso, gente. O método de grupo é para trazer um processo de ensino-aprendizagem. É para trazer com mais clareza, é trabalhar professor e aluno. Você vai administrar a sua sala trazendo métodos eficazes de aprendizagem para ele, trazendo dinâmicas para que ele aprenda também, mas vocês têm que estar preparados para esse assunto. Bom, é sempre o professor precisa estar atento ao seu aluno. Lembra que nós estávamos falando sobre o método individualizado? Como que você vai saber se o seu aluno está com dificuldade ou não, se você não está lá junto com ele? Você deixou ele lá trabalhar no método de grupo e você não está lá.
entendeu? Então, precisa estar atento com relação a isso. Um método, ele linka o outro e não trabalham sozinhos. Se você depois quiser lá pesquisar um pouquinho mais também, lá em João 8, 10, 11 também fala um pouquinho sobre essa questão, quando Jesus fala, né, desse método de grupo, ele traz indagações, ele traz perguntas, ele instiga a pessoa a pensar, a se analisar, tá bom? Jesus mostra que a pessoa precisa se analisar, precisa pensar um pouco. Ele traz até a questão da mulher, né, da mulher pecadora, quando eles queriam apedrejar, né, porque ela tinha pecado, tinha traído o marido, e quando Jesus disse, né, quem aqui não tem pecado? Então, naquele momento, o livro até nos traz essa exposição. Naquele momento, Deus estava indagando, Deus estava fazendo com que as pessoas refletissem por si mesmo, que a pessoa refletisse nas suas ações. Então, essa é a questão do professor. Eu preciso trazer com que o meu aluno reflita, eu preciso trazer indagações com que ele pense, para que eu preciso trazer perguntas para que ele vá pensar nas suas ações, pensar naquilo que ele está fazendo. E Jesus fazia isso, e ele mostra isso quando ele fez essas perguntas. E ele fala, onde estão os seus acusadores? Entendeu? Então ele faz o povo todo parar para pensar, porque aí eles começaram a refletir na própria vida deles, né? As pessoas começaram a refletir na própria vida deles, da conduta que eles estavam vivendo, eles estavam ali acusando uma pessoa, mas aí Jesus fez com que eles pensassem, como está a sua vida? E aí eles foram parar, né? Foram parar, pensar, e aí começaram todo mundo sair, né? E saindo, e a mulher ficou lá. Então, trazer essa questão do método de grupo é trazer pensamento, é trazer questionamento, é trazer momentos de reflexões junto com o grupo, e não simplesmente deixar o grupo lá trabalhando, tá bom? Então vamos lá, eu vou falar um pouquinho agora sobre o método interrogativo. Esse método é muito gostoso, ele é muito bom de se trabalhar também dentro da nossa sala de aula, tá? Esse método pode ser utilizado para incentivar a discussão, olha lá, sobre o assunto já conhecido pelos alunos, apresentar um novo assunto ao aluno, recapitular, refletir, relacionar um assunto da escritura à nossa realidade, incentivar, investigar e pesquisar. Olha só, nós estamos falando de alguns métodos, e se a gente for parar para pensar, um método, ele acaba sendo ligado ao outro. Esse método interrogativo, ele para trazer questionamentos, incentivar o aluno, fazer com que ele corra atrás de investigar, trazer uma parte da escritura junto com a realidade da vivência daquele aluno, trazer a realidade do aluno para dentro da sala de aula, trazer um assunto de realidade e linkar ele junto com a escritura da Bíblia. Então, isso traz um forte aprendizado, porque ele vai pesquisar, ele vai investigar, você vai incentivar o seu aluno a correr atrás disso tudo. Então, esse método é super importante, tá? Aí a gente tem alguns princípios básicos para se trabalhar esse método. O primeiro é a objetividade. O que quer dizer objetividade? Gente, o professor deve evitar longos enunciados, tá? Aquela coisa que fica maçante, você tem que ser objetivo no seu enunciado, naquilo que você vai anunciar da sua aula, tá? Ouvir respostas objetivas, deve fazer também perguntas objetivas, você deve ser prático, tá? Naquilo que você quer perguntar, para que você tenha respostas objetivas, tá? Contudo, ele deve evitar em sua pergunta as possíveis respostas tipo sim, não. Tem que ter objetividade, mas que não fique nesse sim, não, tá, talvez, não sei, entendeu? Então, algumas coisas nesse sentido. A simplicidade. Essa simplicidade quer dizer o quê? As perguntas devem ser elaboradas de forma mais simples e clara possível, para que na hora que você perguntar, ele já entendeu o que você perguntou. Então, tem que ser muito clara as suas perguntas. A diretividade. Suas perguntas devem ser elaboradas para obter respostas concernentes ao assunto.
Então, por exemplo, se você quer fazer uma pergunta referente ao seu assunto, você precisa fazer essa pergunta e que ele dê esse entendimento para que ele responda em cima do assunto. E não que saia outros assuntos que não tem nada a ver, vai sair uma resposta que não tem nada a ver, porque vai pegar um outro caminho. Tem que ser entendido que é sobre aquele assunto, tá? Então, se você em cima da área que você está ensinando, você precisa fazer as perguntas referente àquilo que você está ensinando. A problematização, isso a gente trabalha muito nas escolas, né? Problematizar. A pergunta que problematiza desperta o aluno à reflexão. Então, na hora que você faz uma pergunta, que você traz a reflexão, que o aluno vai refletir sobre aquilo, né? Por exemplo, os 10 mandamentos inclui a ordem tática do não matarás. Aí o professor, aqui é um exemplo do autor, tá, gente? O professor pode, dentro dessa questão, colocar os alunos a seguinte problema. A Bíblia diz não matarás, certo? Porém, você mataria em defesa da sua vida ou da vida de um inocente a quem você ama muito? Você problematizou. Você jogou uma problematização ali para ele. E aí? A Bíblia diz isso. Mas você. E aí vai trazer o quê? Reflexão. Aí você vai trazer uma reflexão para ele. Do que, como ele vai fazer aquilo. Ele vai parar para começar a analisar, para começar a refletir. Aí vão dentro da Bíblia, aí vão trabalhar mais a fundo as escrituras. Estão entendendo? Você vai trabalhar mais a fundo ali o que você quer. Exemplificação. O professor está ensinando, por exemplo, sobre o temor do Senhor mencionado lá em Provérbios 1:7. De repente pede a algum aluno para dar exemplos de personagens bíblicos que são referências para uma vida temente a Deus. Aí, nesse sentido, ó, a técnica de pedir exemplo à sua classe ou ao seu aluno individualmente funciona para o ensino de qualquer tema ou assunto da escritura. Então, quando você pede para ele algum tipo de exemplo, você pode trabalhar tanto individual, como você pode trabalhar na sala, no geral, tá? E isso por qualquer assunto, o tema que você está trabalhando, ou algum outro tema, ou algumas outras coisas que você queira trabalhar naquela hora, que seja que você está trazendo, tá? Então, vamos lá. Suposição. A pergunta que se baseia numa suposição permite ao aluno dar asas à imaginação. Então, ele vai imaginar, ele vai começar a criar, né? Você vai jogar para ele, suponho que Eva não tivesse comido o fruto, não tivesse dado ouvido à serpente, não comeu o fruto. O que será que teria acontecido? Como será que teria sido, né, a partir daí? E aí? Ele vai começar a criar, vai começar ter outras ideias, ele vai começar a imaginar outras coisas e vai começar a criar, vai começar a ter a sua imaginação. Então, é importante esses tópicos que eu falei aqui, que é a parte do método interrogativo, você tá despertando melhor a aprendizagem do seu aluno dentro da sala de aula. Então, quando você vai montar o seu planejamento, se você montar o seu planejamento dentro desse método interrogativo, que você vai trazer a objetividade, a simplicidade nas perguntas, a diretividade, a problematização, a sua exemplificação e a suposição, você vai trazer um ganho enorme de aprendizagem para ele e a sua aula vai se tornar mais dinâmica, mais expositiva. E aí você traz um maior aprendizado a toda a sala. Então, queridos, eu não quero mais me delongar. É importante nós, enquanto educadores, principalmente educadores cristãos, nós pensarmos exatamente como a gente quer
que os nossos alunos aprendam. Então, o ensino, ele precisa, sim, ele precisa ter uma linguagem correta, ele precisa, o professor precisa estar preparado para aquela aula, porque ele vai chegando na sala, ele vai encontrar alunos de diversas maneiras, ele vai encontrar alunos com diversas dificuldades, então você precisa estar preparado no assunto, e para isso nós precisamos estar lendo a Bíblia, precisamos estar mais a fundo das escrituras, para que a gente consiga ter mais parâmetro, não só na escritura, mas ler livros que tragam algum padrão de conhecimento para a gente também, para que a gente possa, junto com a Bíblia e tendo maior clareza de ensino e de aprendizagem. Então, a parte de ensino não é somente você pegou uma revistinha e você foi lá dentro da sua sala e você deu a aula. Nós, enquanto professores, a gente tem que pesquisar, tem que buscar, tem que estudar, né, para poder a gente ter maior ganho, tanto pra gente, porque quando a gente faz isso, a gente tá aprendendo, né? Então, pra gente ensinar, a gente precisa aprender e a gente precisa se expor a aprender, né? A gente precisa estar pronto a aprender, se abrir para aprender. Então, é muito importante quando a gente tem esse leque, essa abertura. Então, ensinar é preciso aprender, é preciso pesquisar. É preciso demandar o seu tempo de leituras, de pesquisas, de orações, de buscas, para que você tenha um maior ensino-aprendizagem, tá bom? Eu espero que tenha contribuído um pouquinho mais aí com a aprendizagem de vocês. Um grande abraço para todos, que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês e até a próxima aí, se nós tivermos essa oportunidade de estarmos juntos, tá bom? Se vocês quiserem, eu mando para vocês aí por e-mail, direitinho. Quem quiser dar uma lida boa nesse livro, vai trazer muito conhecimento para todos vocês, é um livro bem bacana, tá bom? Então, se puderem estar lendo, é bem importante, bem interessante aí falar um pouquinho e entender um pouquinho mais sobre a educação cristã. Um forte abraço, que Jesus te abençoe a cada um de vocês.